As luzes fluorescentes zumbiam sua canção morta familiar acima dos pisos polidos do Centro Médico Infantil de Seattle. Marcus Webb ajoelhou-se ao lado de seu carrinho de limpeza, suas mãos escuras e calejadas movendo-se com precisão treinada pelo linóleo. O uniforme de zelador Navdio estava impecável, um ritual de dignidade. Ele manteve, apesar dos turnos de 12 horas, os 40% de sua renda mensal consumidos por essa própria instalação, o cansaço que vivia permanentemente em seus ossos e nas câmaras mais profundas de seu coração. Ele não ouviu os passos se aproximando. Há muito tempo aprendeu a não ouvir muito, nem a piedade nas vozes das pessoas quando mencionavam suas filhas deficientes, nem a maneira como olhavam além dele, como se fosse parte do mobiliário, uma extensão do esfregão e do balde, nem mesmo o peso da vida que pressionava contra seu peito todas as manhãs, quando acordava, quando abria os olhos e lembrava que Imani e Zara não podiam fazer o mesmo, nem na forma que crianças saudáveis poderiam. Marcus, você pode vir comigo por um momento? Dr. Reeves, o neurologista pediátrico sênior, estava no corredor com aquela expressão cuidadosa que os médicos usam ao dar notícias impossíveis. Sua voz carregava o peso de anos passados dizendo aos pais que seus filhos não melhorariam, não se curariam, não se tornariam. Marcus se endireitou lentamente, suas costas inferiores protestando com uma dor aguda que ele aprendera a ignorar. Aos 42 anos, seu corpo já mostrava o custo de uma década de joelhos, o sacrifício de sua própria saúde pelo privilégio de amar duas filhas que não podiam amá-lo de volta de uma maneira convencional. Ele seguiu o Dr. Reeves pelo corredor, sua mente automaticamente catalogando quais salas ainda precisavam de atenção, quais armários de suprimentos estavam com pouco antisséptico, quais camas precisavam ser trocadas. Eficiência era sua linguagem. Invisibilidade era seu mecanismo de sobrevivência. Suas filhas, disse o Dr. Reeves sem rodeios, suas palavras caindo como pedras em água parada. As últimas tomografias delas retornaram. A plasticidade neural está pior do que pensávamos. Os danos ao córtex motor delas são extensos. Marcus, preciso ser honesto com você. A probabilidade de uma melhora significativa é mínima. Marcus assentiu. Ele já tinha ouvido isso antes. Ouviria novamente. Ele se tornara um especialista na linguagem do desespero médico. A forma cuidadosa como os médicos diziam impossível enquanto mantinham contato visual, o tom suave que usavam para destruir a esperança. Ao longo de 5 anos, ele aprendeu todas as variações desse discurso, todas as permutações dessa verdade impossível. Imani e Zara, 5 anos de idade. Nascidas com 28 semanas após sua esposa, Donna, sofrer um derrame catastrófico durante o parto. Ela morreu 3 dias após o nascimento delas. As gêmeas sobreviveram, mas a sobrevivência veio com um preço escrito na linguagem da paralisia cerebral quadriplégica. Sem fala, sem movimento, sem esperança, de acordo com todos os especialistas em Washington. Sem futuro, de acordo com o sistema que já havia decretado que suas vidas tinham acabado antes mesmo de começarem de verdade. Naquela noite, no pequeno apartamento de 2 quartos no sul de Seattle, que consumia 40% de sua renda mensal, Marcus sentou-se no chão entre as camas de suas filhas. O cômodo era modesto, mas imaculado. Cada brinquedo organizado, cada canto livre de poeira. A única herança que podia lhes dar era ordem, limpeza e o tipo de amor que aparece todos os dias, sem esperar nada em troca. Essa era sua mensagem para elas. Vocês valem isso. Vocês valem minha presença, meu tempo, minha fé inabalável. Oi, bebês, sussurrou Marcus na escuridão. Sou eu, papai. Sei que vocês não conseguem me ouvir do jeito que outras crianças ouvem seus pais. Sei que seus corpos não funcionam como deveriam. Mas quero que vocês saibam de uma coisa. Estou aqui. Sempre vou estar aqui. Sua mamãe quis que eu dissesse algo para vocês, mesmo ela não estando aqui para falar pessoalmente. Ele estendeu a mão e acariciou suavemente a bochecha de Imani. Depois, a de Zara. Suas mãos eram ásperas por causa de alvejante e trabalho, de anos de esfregar pisos e cuidar de crianças.
mas seu toque era macio como uma pluma, terno, sagrado. Isso era oração. Isso era fé. Essa era a única religião que importava. Sua mamãe ficaria tão orgulhosa de você. Ele continuou, sua voz quase inaudível, tremendo de emoção. Ela ficaria orgulhosa de quão forte você é. Como você continua lutando mesmo quando seus corpos não colaboram com seu espírito. E eu também estou orgulhoso. Cada dia estou orgulhoso. Mais orgulhoso do que qualquer pai já foi. Ele ficou lá até o quarto escurecer completamente, até suas pernas adormecerem sob ele, até que o único som fosse a respiração suave de duas crianças que não podiam responder, não podiam alcançá-lo, não podiam lhe dar nada além do privilégio de amá-las incondicionalmente. Essa era sua vida agora. Isso não era uma tragédia. Isso era suficiente. Isso era tudo. 3 semanas depois, algo mudou no universo. Uma porta se abriu que nenhum médico tinha previsto que abriria algum dia. Marcos levou suas filhas até a sala de recreação da instituição de cuidados. Um espaço projetado para estimular crianças que não podiam se mover, não podiam responder, não podiam dar qualquer sinal visível de que a estimulação estava funcionando. As paredes eram pintadas em tons suaves de pastel. Brinquedos penduravam de molduras ajustadas. Tudo foi pensado para crianças presas dentro de seus próprios corpos. Marcos trouxe suas filhas aqui numa terça-feira à tarde, seu único dia de folga do hospital. Ele se sentou no chão entre elas e, sem pensar muito, começou a cantarolar. A melodia vinha de algum lugar profundo. Uma canção de ninar que sua mãe lhe cantara, uma música que sua esposa havia cantado enquanto estava grávida dos gêmeos. Uma canção que carregava o peso de gerações de mães negras que cantaram seus filhos até dormir, os cantaram através das dificuldades, os cantaram em direção à esperança que ainda não podiam ver. Vamos lá, bebês, sussurrou, sua voz se quebrando de emoção. Canção da mamãe. Lembra? Eu sei que você lembra. Seus corpos podem não funcionar, mas seus espíritos são tão fortes, tão bonitos, tão eternos. Mamãe está aqui nesta música. Eu estou aqui. Deus está aqui. E então aconteceu. Um som, tão pequeno, tão frágil, tão impossivelmente real, que o corpo inteiro de Marcos ficou rígido, sua respiração presa na garganta. O som veio de Zara, não respirando, não um espasmo muscular involuntário, mas algo formado, algo intencional, algo que não deveria ter sido possível. Duh, ela tinha dito. A palavra se quebrou na garganta dela como algo rompendo o gelo, mas era inconfundivelmente ali, real, intencional, um milagre disfarçado de uma sílaba simples. Bebê? Você acabou de... A visão de Marcos ficou embaçada com lágrimas. Você disse... Duh! Disse então Imani, do seu outro lado, mais clara, mais determinada. O som dela era mais forte, mais vigoroso. Ela estava tentando. Ela estava alcançando. Ela estava falando. Papá! Marcos respirou, a compreensão inundando-o como uma luz divina. Você está dizendo, papá, ó Deus, meus bebês, vocês estão tentando dizer papá, você me ouviu, você me entendeu, você está me respondendo. Ele puxou as duas meninas para perto, cuidadoso com seus corpos frágeis, lágrimas escorrendo pelo rosto de uma maneira que não permitia que ele chorasse desde que Dona morreu. Desde o momento em que se tornou pai solteiro de duas crianças que o mundo médico havia considerado fracassos. A mulher que testemunhou esse momento chamava-se Victoria Chen. Ela tinha 48 anos, valia 2,3 bilhões de dólares e nunca, na sua vida inteira, havia experimentado algo que não pudesse comprar, otimizar ou controlar através da força de vontade e do capital. Ela tinha chegado à instalação para fazer uma visita a uma nova ala de reabilitação pediátrica, uma que sua fundação tinha financiado parcialmente, uma dedução fiscal disfarçada de filantropia, outro item na sua interminável lista de realizações. Victoria caminhava pelos corredores como alguém inspecionando o inventário.
Seus saltos de designer clicando contra os pisos polidos com a precisão de um metrônomo marcando o ritmo de sua vida cuidadosamente agendada. Seu assistente, David, seguia atrás com um tablet, documentando tudo. Ela não deveria ver a sala de recreação. A visita não incluía essa parte, mas ela ignorou a orientação suave de David porque Victoria Chen não tomava rumos errados. Ela simplesmente redefinia a rota. Foi então que ela parou. Congelou, na verdade. Na porta estava um homem negro no chão, seu uniforme de zelador amassado, suas mãos fortes e escuras segurando duas crianças pequenas que não conseguiam segurá-lo. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Sua voz, áspera e carregada de emoção, dizia palavras como "meus bebês, você é tão forte" e "canção da mamãe". Ele estava cantarolando, estava rezando, estava amando da forma mais radical possível. Victoria não tinha planejado parar. Seu tempo era medido em incrementos de 6 minutos, cada um registrado em uma planilha, cada um valioso de acordo com as taxas de mercado de sua existência. Havia reuniões após isso. Sempre havia outra reunião, outro negócio, outra aquisição. Mas seu corpo não obedecia a ela. Ela permaneceu congelada na porta, assistindo a uma cena que parecia existir fora do tempo. Quando Marcus olhou para cima e seus olhos se encontraram, o que Victoria viu não era o que ela esperava. Ela esperava desespero, a gratidão patética de um homem pobre na presença de riqueza. Em vez disso, ela viu algo que fez seu estômago se apertar com uma sensação desconhecida, um sentimento para o qual ela não tinha palavras. Ela viu dignidade. Ela viu um homem ajoelhado no chão com mais poder do que ela jamais possuíra. Ela viu um amor tão puro, tão descomplicado, que a fez pensar em cada decisão que já tomou, cada escolha que priorizou a ambição em detrimento da presença, o sucesso em detrimento da rendição. "Desculpe", disse Victoria, entrando na sala com a voz incerta. "Eu não quis invadir." Marcus rapidamente enxugou os olhos. Levantou-se com aquela lentidão característica de um homem cujo corpo aprendeu a se proteger, cujos músculos conheciam o peso da resistência. "Não, senhora. Está tudo bem. Eu só... Estas são minhas filhas, Imani e Zara. Eu estava apenas passando um tempo com elas." "E você estava cantando para elas? Ensinando-as?" "Sim, senhora. Elas gostam de música. Acho que ajuda elas. Os médicos dizem que nada ajuda muito, mas é o que posso dar a elas. É o que a mãe delas gostaria que eu desse. Presença, fé, amor que não precisa de um diagnóstico para ser válido." Victoria se aproximou. Agora ela podia ver as meninas, pequenas, bonitas, presas em corpos que não funcionavam de acordo com a agenda de ninguém, exceto a delas próprias. Ela podia vê-las olhando para o pai com uma intensidade que sugeria que elas entendiam muito mais do que qualquer um tinha dado crédito por entender. Eles entenderam o amor. Eles entenderam a presença. Eles entenderam que seu pai nunca desistiria deles. "Qual é o seu nome?" perguntou Victoria. A pergunta, de repente, parecendo importante de uma forma que ela não compreendia. "Marcus Webb, senhora." Nas semanas seguintes, Victoria tornou-se uma presença regular naquela sala de recreação. Ela aparecia sem aviso, sempre com suas roupas caras, sempre um pouco deslocada, sempre observando Marcus com uma intensidade que beirava a obsessão. Ela o observava lendo para suas filhas. Ela o observava cantar. Ela o observava exercitar seus membros com cuidado paciente, explicando o que estava fazendo, mesmo que elas não pudessem responder. Ela o observava amá-las de maneiras que pareciam impossíveis. E algo miraculoso começou a acontecer. Imani produzia novos sons, algo que poderia ter sido má. Zara começou a tentar mover seus dedos ao ritmo do zumbido de seu pai. Coisas pequenas, coisas invisíveis, coisas que todos os especialistas na instalação diziam ser insignificantes, disparos neurais aleatórios. Mas Victoria via-os. Ela via tudo. Ela via um homem ensinando suas filhas a viver.
Ela via um homem ensinando a ela o que a vida realmente significava. Uma tarde, Victoria pediu a Marcus que a encontrasse nos escritórios administrativos da instalação. Ele chegou parecendo nervoso, seu uniforme recém-passado, sua ansiedade visível na forma como segurava a borda da mesa. Ele nunca tinha estado em um escritório assim antes. Nunca tinha sido tratado como algo além de invisível. Marcus, quero te perguntar uma coisa e quero que você responda honestamente, disse Victoria. Pela primeira vez, talvez na vida adulta, ela estava completamente presente com outro ser humano. Sem telefone, sem assistente, sem distrações. Apenas duas pessoas na sala, tentando se conectar. Como você consegue? Como consegue amá-los tão completamente quando tudo e todos dizem que é impossível? Marcus ficou em silêncio por um longo momento. Ele olhou pela janela, para o céu de Seattle, para a cidade que não conhecia seu nome. Quando falou, sua voz foi baixa, mas firme, carregada da autoridade de alguém que conquistou o direito de falar. Minha esposa morreu ao trazê-los ao mundo, disse ele. Ela teve talvez 3 dias com eles antes de partir. 3 dias para amá-los. 3 dias para me ensinar a amá-los. E nesses 3 dias, ela os amou com tudo o que tinha. Ela não esperou que eles melhorassem. Ela não esperou que eles respondessem. Ela simplesmente os amou exatamente como eram. Ele fez uma pausa, seus olhos distantes de memória, vendo sua esposa ao longo dos anos. Antes de ela morrer, ela me disse algo que nunca vou esquecer. Ela disse: Marcus, nossas filhas vão passar toda a vida em corpos que não funcionam como deveriam. Mas seus espíritos serão tão brilhantes que as pessoas não conseguirão desviar o olhar. E isso será suficiente. Isso será tudo. Ele olhou diretamente para Victoria. Então é isso que eu faço. Eu as amo como ela me ensinou a amar. Não porque acho que isso vai curá-las, não porque estou esperando algum milagre, mas porque elas merecem ser amadas exatamente como são agora. Porque presença real, não caridade, não obrigação, mas presença de fato, é isso que cura as pessoas. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Victoria sentiu algo dentro dela desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Ela pensou na sua própria infância, em uma mãe que lhe tinha comprado tudo, exceto tempo. Pensou na sua fundação, construída com a premissa de que dinheiro poderia resolver problemas. Pensou nos anos que passou acumulando poder e perdendo tudo o que importava. Quero fazer algo por você, disse Victoria. Não como empregadora, como alguém que reconhece que você tem algo que procurei minha vida toda. Marcus balançou a cabeça. Senhora, eu não... Não é caridade, interrompeu Victoria firmemente. Estou oferecendo o que você tem oferecido às suas filhas. Presença. Presença de verdade. Quero contratá-lo como consultor em tempo integral para minha fundação de reabilitação. Mas o trabalho não será limpar. Vai ensinar a outros pais, outros terapeutas, outros profissionais de saúde o que você sabe. O que você aprendeu amando suas filhas. Seu conhecimento vale mais do que qualquer coisa nas minhas contas. Não estou qualificada para... Você é mais qualificada do que qualquer pessoa que eu já conheci, disse Victoria firmemente. Você tem um mestrado em amor incondicional. Você tem um doutorado em dignidade humana. E você tem algo que não pode ser ensinado, mas pode ser compartilhado. Você tem a coragem de ter esperança quando o mundo diz que esperança é tolice. Ela se inclinou para a frente. Estou lhe oferecendo uma posição, $75 mil por ano, além de cobertura médica completa para suas filhas, além de um lugar para morar perto da instalação, se desejar. Assistência total com a mensalidade, se quiser continuar seus estudos. Mas mais do que isso, estou lhe oferecendo a chance de mudar a forma como pensamos sobre reabilitação, sobre deficiência, sobre a relação entre pais e filhos. Você pode mudar o mundo? Lágrimas se formaram nos olhos de Marcus, mas ele não deixou que caíssem. Ele as segurou ali, suspensas entre gratidão e descrença. Tenho que pensar sobre isso, ele disse. Pela Imani e Zara.
Tenho que ter certeza de que é a coisa certa para elas. Claro, disse Victoria. Leve o tempo que precisar. Marcus levou 3 dias. Orou com suas filhas, cantou para elas, contou-lhes sobre a oportunidade, sobre a mudança que isso poderia trazer. No 4º dia, voltou ao escritório de Victoria. Desta vez, caminhava mais alto. Desta vez, não estava pedindo permissão. Ele estava fazendo uma declaração sobre seu próprio valor. Aceitarei a posição, disse, com uma condição. Diga, respondeu Victoria, que você me deixe ensinar também, que você aprenda o que eu sei, não porque isso vai te tornar melhor em administrar sua fundação, mas porque você precisa disso. Eu vejo isso em você. Você tem fugido de algo a sua vida inteira. Você está procurando por algo que não pode comprar. Você está procurando pela coisa que seu dinheiro nunca conseguiu comprar. Paz, presença, propósito. Victoria sentiu suas paredes cuidadosamente construídas tremerem. Pela primeira vez na vida adulta, ela não buscou controle. Não ofereceu mais dinheiro como solução. Ela simplesmente assentiu. Sim, ela disse suavemente. Eu preciso disso. 6 meses depois, o Centro Médico Infantil de Seattle lançou um novo programa. A iniciativa WebChan para reabilitação baseada na presença. Foi revolucionário não por suas técnicas médicas, mas por sua filosofia. Centrada na ideia de que a cura requer presença, que o amor não é separado da medicina, mas essencial a ela, que um pai cantando baixinho em uma sala de recreação é tão importante quanto qualquer ferramenta de diagnóstico. Marcus ficou ao lado de Victoria enquanto cortavam a fita. Imani e Zara também estavam lá, em cadeiras especiais que lhes permitiam observar, estar presentes, serem vistos. Pela primeira vez em suas vidas curtas, eles estavam em um palco. Estavam sendo homenageados. Estavam sendo reconhecidos como professores, como mensageiros, como os corações pulsantes de uma história que mudaria a forma como o mundo pensava sobre amor e deficiência. Porque eles ensinaram a todos algo essencial. Que o amor não exige corpos perfeitos, que a esperança não precisa de permissão de especialistas, que os menores atos de presença, um toque suave, uma música familiar, uma voz que se recusa a desistir, esses são os verdadeiros milagres. São eles que nos salvam. Nos meses seguintes, o trabalho de Marcus transformou a instituição. Pais que haviam sofrido com o diagnóstico de seus filhos começaram a mudar seu foco para celebrar o espírito de seus filhos. Terapeutas passaram a entender que seu trabalho não era curar, mas criar espaço para conexão. Médicos começaram a ouvir a sabedoria silenciosa de um zelador que conquistou sua educação através do amor. E Victoria Chen, a bilionária que uma vez acreditou que o dinheiro poderia resolver tudo, aprendeu que alguns problemas só podem ser resolvidos pela presença, pela humildade, pela coragem de acreditar em alguém quando ninguém mais o faria. Ela aprendeu que a pessoa mais rica não é aquela que tem mais dinheiro, mas aquela que tem mais presença. Numa tarde, no jardim da instituição, Victoria encontrou Marcus sentado em um banco, observando as crianças brincarem. O sol de Seattle estava se pondo, pintando o céu com tons de ouro e âmbar. Era lindo. Era o tipo de momento que ela nunca tinha parado para notar antes. Obrigada, ela disse sem rodeios, sentando-se ao lado dele. Por quê? Perguntou Marcus. Por me mostrar o que a vida realmente é, respondeu Victoria. Por me lembrar que eu estava vivo, mas não realmente vivendo. Por me mostrar que as coisas mais importantes nunca podem ser compradas, otimizadas ou controladas. Elas só podem ser recebidas, só podem ser criadas através da presença. Marcus sorriu. Um sorriso verdadeiro, do tipo que vem de um lugar de profunda paz e sabedoria conquistada com esforço. Suas filhas disseram sua primeira palavra clara nesta manhã. Continuou Victoria. A terapeuta me contou. Elas disseram juntas ao mesmo tempo. Amor. Foi isso que disseram. Amor. Não papai. Não mamãe, mas amor. Marcus sentiu lágrimas finalmente escorrerem,
mas eram lágrimas diferentes das anteriores. Eram lágrimas de alegria, de esperança realizada, de um futuro que ainda era difícil, mas não mais sem esperança. Eram as lágrimas de um homem que tinha sido provado certo pelo próprio universo. Donna tinha razão, ele disse suavemente, olhando para o céu de Seattle, para as nuvens que começavam a desaparecer no crepúsculo. Os espíritos delas são tão brilhantes, e isso é tudo. Victoria estendeu a mão e segurou a dele. Não como empregadora, não como alguém de status superior, mas como uma companheira humana que finalmente aprendeu o que significava estar presente, o que significava amar sem esperar retorno, o que significava acreditar em milagres quando o mundo dizia que eles eram impossíveis. O jardim estava silencioso ao redor deles. As crianças brincavam. O sol filtrava através das árvores. E naquele momento, duas pessoas de mundos completamente diferentes entenderam que tinham encontrado algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Eles tinham encontrado família. Eles tinham se encontrado. Eles tinham encontrado o amor. A única coisa que realmente importa. Dinheiro nunca poderia comprar. Eles tinham encontrado família. Eles tinham se encontrado. Eles tinham encontrado o amor. A única coisa que realmente importa.